Graça e paz a todos. O que significa quando a Bíblia fala sobre a submissão da mulher em relação ao seu marido? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo ordena às mulheres: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Porém, no versículo 19, ele também ordena aos maridos: e vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis com ela. A submissão feminina da mulher para com o marido deve ser algo voluntário, como prova de amor por um marido bondoso, fiel, protetor e amigo. Lembre-se, mulheres e maridos, que a submissão é uma ordem de Deus. Não é apenas uma opção, é uma ordem, Deus ordena. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, após o primeiro casal pecar, Deus ordena a Eva: o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Porém, entendamos uma coisa: o verbo grego traduzido por submissão significa, ele traz a ideia de uma mulher que se alinha debaixo da liderança do seu marido. Isso acontece porque, meus irmãos, em uma casa que há 2 líderes, seria difícil a tomada de decisão. Isso não significa, o fato da mulher submeter-se ao marido, não significa que ela é inferior ou que ela é alguma coisa a menos que o seu marido, de forma alguma. Isso aí não tem nada a ver. Significa que a mulher, mesmo com o seu marido na tomada de decisão, mesmo ambos participando, a decisão final deve ser do marido. E isso também traz consequências para o marido. Quando a decisão final tomada pelo marido, mesmo em consentimento da esposa ou não, se der errado, a culpa é do marido, pois ele é o chefe da casa, ele é o cabeça da casa. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim: Cristo é a cabeça do homem, mas o homem é a cabeça da mulher, porque a mulher foi feita do homem e para o homem. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, na verdade, Pedro vem falando do versículo 1 ao versículo 7. No versículo 1, o apóstolo Pedro ordena a todas as mulheres: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. E ele dá um detalhe que ele ordena também às mulheres das quais os maridos não são tementes a Deus. Ele diz assim: vós, mulheres, das quais os maridos não são tementes a Deus, sujeitai-vos a eles, para que através do vosso testemunho eles conheçam a Cristo. No versículo 7, Pedro vai mais profundo. Por quê? O relacionamento do marido com a mulher, ele deve ser algo em tamanha harmonia, de uma harmonia tão grande, que no versículo 7, o apóstolo Pedro afirma que vós, maridos, quando coabitais com as vossas esposas, coabitai com entendimento, dando preferência ao desejo da mulher, porque de forma contrária as vossas orações não serão ouvidas por Deus. Então, meus irmãos, a submissão é uma resposta natural de uma liderança com amor. Se o marido é um homem de bem, é um homem de Deus, respeita a sua esposa, cuida dela, ama seus filhos, qual vai ser a consequência natural disso? Vai ser uma submissão voluntária da sua esposa. Porque a ordem de Deus é uma ordem, mas deve ser uma submissão voluntária, um ato de amor. Nenhuma submissão imposta serve, nem vem de Deus, nem serve para nada. O capítulo, lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo fala. São 12 versículos. Ele fala sobre os deveres domésticos, tanto do marido como da mulher. Dos 12 versículos, 3 apenas, ele ordena a mulher: sujeitai-vos a vosso marido. Mas as ordens para os homens são 9 versículos tratando das ordens para os homens também.
Então veja só, no versículo 22, Paulo ordena: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Mas no versículo 25, ele dá uma ordem maravilhosa, quando ele diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e sujeitou por ela, deu a vida por ela. Sabe o que significa, meus irmãos? Que o amor do marido, ele deve amar mais a esposa do que a si mesmo. É a mesma coisa de uma mulher que está na rua e um carro desgovernado vai bater na sua mulher e o seu marido se joga na frente desse carro para proteger a sua mulher. É isso que o apóstolo quer dizer, porque Jesus deu a vida pela igreja. O homem, o verdadeiro marido, deve dar a vida pela mulher, pela sua mulher. Então, quando as mulheres exigirem, quando os seus maridos exigirem de suas mulheres a submissão, elas também devem exigir da mesma forma o amor puro e verdadeiro dos seus maridos, uma paciência pura e verdadeira dos seus maridos, porque a ordem bíblica é semelhante. Deus ordena tanto a mulher que seja submissa, como a seu marido, que a ame, que a proteja e que ame mais ela do que a si mesmo. Então, homens, amem suas esposas. Esposas, sujeitem-se a seus maridos de forma voluntária, através de um amor verdadeiro e puro e de uma harmonia de um casal puro e verdadeiro. Porque desde o início Deus disse assim: e unirá o homem à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Glória a Deus.